Saudações a todos. No livro Vidas Vazias, por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, em 2021, nós vamos ver então a proposta deste livro, Vidas Vazias, um tema muito significativo e muito presente nas nossas vidas. Quantos não se encontram vivendo os seus dias, sentindo-se deslocados, sentindo-se angustiados, sentindo-se sem perspectiva, sem um alvo a ser buscado, a ser atingido, né? Então, é mais um aprendizado para nós dentro da doutrina que vem nos ajudar a nos posicionarmos e percebermos o que fazer para trazer em nossos corações a alegria de viver, mesmo passando pelas situações que a vida nos traz, né? Então, vamos lá, logo de início é colocado pela Joana de Ângeles, Vidas Vazias. Os estudos avançados do pensamento psicológico moderno conseguiram definir e estabelecer regras de significação a respeito do comportamento heterodoxo das criaturas humanas. Em razão do excesso de tecnologia e de liberdade moral que se assinala pelo fenômeno da libertinagem devastadora, o tempo anteriormente aplicado nos serviços de engrandecimento moral entra em choque com a volúpia dos prazeres até a exaustão, enquanto devoram os pensamentos saudáveis. Então vamos atentando a tudo que ela está colocando, né? Esse excesso de tecnologia, a tecnologia vem em nosso favor, mas é preciso que saibamos fazer uso dela. Essa liberdade moral, muito mais caracterizada como uma libertinagem devastadora, como ela coloca, né? Nos coloca em conflito com aquela busca do engrandecimento moral. Então ela continua: navega-se com celeridade em ações mentais frívolas e perturbadoras que resultaram em vidas vazias. Apesar da variedade infinita de ideais e atitudes de engrandecimento, o ser humano esvaziou-se dos desejos de servir, ficando em um estágio de preguiça mórbida, somente se interessando pelas sensações fortes. Os esportes educativos e terapêuticos vêm sendo substituídos pelos desafios superlativos às resistências orgânicas. E as criaturas desnorteiam-se em enfrentamentos contínuos com a morte, a paralisia, a perda da saúde. Nesse aturdimento que embala as novas gerações, o mercado da ganância propaga as novas ondas e facilita a aceitação das vertiginosas aventuras desportivas em sucessivos desacato à estrutura orgânica e culmina com o desinteresse pela ordem, a alegria de viver, o progresso dos valores éticos. Então, é um aturdimento, como ela fala, que vem embalando essas novas gerações. E é movido pela ganância, ela bem coloca, a ganância do mercado, que vai provocando ondas, cada vez novas ondas, em que vamos nos deixando arrastar, né? E ela volta a falar a aceitação das vertiginosas aventuras desportivas, em sucessivos desacatos à estrutura orgânica. Então, aqui é uma crítica, um alerta muito grande para o tipo de esporte que
a humanidade, a forma como ela está buscando agora praticar os seus esportes. Uma vaga de aberrações domina a Terra, aumentando o número dos mortos-vivos que se entrega a esses prazeres de alta extravagância sem qualquer responsabilidade. Então, uma onda imensa de aberrações domina a Terra. Simultaneamente, continua o texto, pessoas perturbadas em sintonia espiritual com espíritos odientos e perversos convidam os jovens a suicídios espetaculares depois que os levam a síndromes devastadoras no comportamento por não encontrarem sentido para a existência, né? Então, quantos jovens não estão sendo atraídos, e vemos isso todos os dias, atraídos para encantos fantasiosos, para vidas fantasiosas, né? Em que eles reinam ali por um tempo, um pequeno tempo, como lidar depois, né, com esses sentimentos de frustração, como encontrar o sentido para a existência, depois de viver ali nessa criação de um processo narcísico, estimulado. Isso quantas vezes não leva a um suicídio? Se não leva a um suicídio propriamente dito, leva a um suicídio moral, né, de uma entrega, de uma apatia, né, de uma perda da alegria de viver. Aumenta, continua ela, significativamente o número dessas vítimas de filosofias esdrúxulas e materialistas que aniquilam a floração da sociedade que cambaleia aflita, sem saber o que fazer, como agir. A vida humana tem o sublime objetivo de amar, que se aprende através de cuidadoso treinamento desde os primeiros dias no corpo. A estrutura social deve dispor de equipamentos morais e emocionais para dar sentido aos seus membros, especialmente no período de formação da sua personalidade. Encontrar o sentido existencial e como manejá-lo é uma razão vigorosa para viver e se torna o programa indispensável para ser oferecido à infância e à juventude. Os adultos, porém, que se encontram vitimados pelo tormento de nada fazer, necessitam ser estimulados ao despertamento da sua realidade de espíritos imortais, que são, né? De espíritos imortais que são, qual o destino que os aguarda e o esforço a empreender a fim de conseguirem a vitória. As vidas vazias são efeito da acomodação social e dos comportamentos extravagantes que alucinam as massas mal conduzidas. Diante do imenso caos social que alcança larga fatia de existências, ressurge a doutrina de Jesus como psicoterapia de urgência para preencher os espaços mentais e o tempo em reflexões profundas em torno do próprio existir, diluindo o anestésico psíquico que os nutre. Porque nós temos vivido quase que como anestesiados, né? Nessa acomodação social. O interesse pelo próximo auxilia-o no crescimento social. Aliás, o interesse pelo próximo auxilia-o no crescimento pessoal e na construção da sua plenitude. Ao mesmo tempo, contribui para a própria renovação dos objetivos existenciais. O sincero desejo de contribuir fraternalmente para esse desiderato, a conquista do estado luminoso,
levou-nos a escrever as páginas que reunimos neste modesto livro, o qual aborda 30 diferentes temas, desafios, que apresentam a solução na proposta de Jesus, vitalizada pelas clarinadas do Espiritismo. São estudos e reflexões cuidadosos que sugerimos como método eficazes para o grave problema. Rogo ao Mestre Jesus que nos conceda sua paz nesses dias de atribulações e provas, a fim de vencermos a inferioridade espiritual e moral, para que conquistemos a vitória libertadora, a paz plena. Salvador, 9 de março de 2020, Joana de Ângeles. Em seguida, ela coloca Osaração odierna. Aliás, exoração odierna. Todos pensam que tu és a doçura do Cordeiro. No entanto, és a maior tempestade que desce dos céus à terra para mudar a estrutura do amor no mundo. Todos pensam e falam na tua humildade e olvidam que és o guerreiro poderoso que, ao invés de servir aos homens, lutas pelo Senhor dos homens. Todos te exaltam a renúncia, esquecendo-se da tua ambição maior, que é a conquista do reino de Deus. Vestiste a túnica rasgada dos pobres para demonstrar-lhes a indumentária da luz dos bem-aventurados. Deram-te rações suínas, porque te alimentavas do manjar de Deus. Atiraram-te pedras, porque estavas como rei, cercado de espinhos, em nome do Rei Solar. Gargalhavam da tua fragilidade, e todos passaram, menos tu, poderoso Senhor. O mundo não te compreendeu durante nem depois do teu ministério de renovação, mas isso não é importante, porque hoje a civilização tecnológica vem ajoelhar-se diante dos teus despojos, que transformaste em raios de estrela na grande noite dos homens e mulheres solitários. Depois que passaste e te perderam o endereço, compõem hinos e louvam a tua mensagem. E tu, Pai Francisco, choras na tumba que teu corpo está mergulhado, compadecido das ilusões que tomam conta do mundo. Aqui estamos também, de joelhos destroçados pelas caminhadas infinitas sem rumo que somente tu nos podes dar. Compadece-te de nossa alucinação e vem de novo cantar em nossos ouvidos entorpecidos as melodias barulhentas, a tua doce canção de ternura, aureolada de misericórdia. Tu nos assinalaste desde aquele dia, e por mais que fugíssemos de ti, nunca nos desvinculamos do teu olhar doce e da tua voz canora, pastoreando nossas almas. O mundo converteu-se em um grande hospital de almas e sentimos necessidade da paz dos campos, de um novo encontro em São Damiano, para arrancar dos escombros a tua cruz e dela ouvirmos o teu chamado. Constrói a minha igreja que está caída. Estamos procurando construí-la agora,
na rocha dos corações, com alicerces profundos no abismo das almas, para que não venha ruir outra vez. O teu embaixador Allan Kardec foi escolhido dentre os teus para nos ajudar na restauração, colocando Jesus Cristo no píncaro de nossas mais profundas aspirações. Pai Francisco, ouve o clamor das multidões desesperadas e o riso louco das paixões desenfreadas. Domício Nero cantava enquanto Roma ardia, e Jesus pediu aos seus discípulos que apagassem as chamas com sangue no circo e acendessem as chamas nos corpos que ardiam para que a noite desaparecesse. Novamente a loucura incendeia as Romas terrestres, e os teus discípulos derramam lágrimas para apagar as labaredas consumptivas das paixões que ardem, ou se transformam em archotes vivos para aquecer aqueles que se enregelaram na loucura do prazer, colocando-te na retaguarda. Nesta cripta, em que teus despojos permanecem, o mundo civilizado ajoelha-se, dominado pela tecnologia e atormentado pelo amor. Ó doce Pai Francisco, ergue-nos para cantar contigo nas estradas do mundo a melodia da esperança e da paz, como tu fizeste. A tua servidora humílima de sempre, Joana, dou-te amore di vita mia. Essa página foi psicografada em maio de 2018, na cripta de São Francisco em Assis, na Itália. É uma rogativa da Joana, em nome de todos nós, pedindo a Francisco de Assis que possa novamente, dar continuidade ao seu trabalho como braço firme do nosso Mestre Jesus. Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, que pelas palavras do Chico, pelas palavras do Divaldo Franco, confirmam que é João o Evangelista, o discípulo amado, jovenzinho, que tão bem conhecia o peito, o aconchego do Mestre Jesus quando deitava a sua cabeça no peito de Jesus. E ela roga para que Ele atenda os nossos clamores. E nós sabemos que Francisco de Assis tem uma tarefa, Ele abraçou a tarefa junto a outros, evidentemente, mas ele abraçou essa tarefa de auxiliar a Jesus na condução das suas ovelhas. E é uma rogativa nesses momentos em que a loucura que incendiou Roma, é como se estivesse acontecendo tudo novamente. Nero cantava enquanto Roma ardia. E Jesus pede aos discípulos que apagassem as chamas com sangue no circo. Ela se refere aqui àquele grande ensinamento dos discípulos, confiantes, amorosos, determinados, que enfrentavam as feras nos circos, enfrentavam os archotes, que ali os postes com
que ateavam fogo, enfrentavam louvando a Jesus. E isso com certeza marcou e nos marca até hoje num convite amoroso para que também nós possamos sentir essa alegria daquele que crê, essa alegria daquele que busca Jesus. Nós vimos aqui na primeira página em que ela coloca que nesses tempos tão difíceis, com esse vazio existencial que nos leva a nos tornarmos vivos mortos, né? Aliás, mortos vivos, nós temos que buscar o maior psicoterapeuta, que é Jesus, né? É a Ele que nós devemos buscar para diluir o anestésico psíquico em que temos nos nutrido, de que temos nos nutrido, na verdade. Reflitamos muito e que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos o livro Depois da Vida, que é um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco e tem relatos de vários espíritos sofredores, espíritos em recuperação e espíritos felizes, que foram aqueles que desencarnaram em condições tranquilas, serenas, né, que atingiram aí um grau de maturidade que permitiu esse desencarne mais feliz, mais tranquilo. E o texto chama Provações Abençoadas, que é de um companheiro chamado Antônio Tourinho. Ele diz: a vida na Terra, considerada do ponto de vista espiritual, como aliás deverá ser, muda completamente o significado que vem apresentando. Aceita o espírito como fator causal, o corpo e a vida fisiológica passam a ser inevitáveis resultados da sua ação. Assim, considerando, o sofrimento altera o seu conteúdo, e as conjunturas, alegria e dor, prazer e desconforto, modificam completamente a forma pelo qual têm sido aceitos. Então ele fala que quando nós encaramos a vida do ponto de vista espiritual, isso muda completamente o significado que a vida, como ela nos apresenta, né? Porque se nós temos essa visão da eternidade, das múltiplas existências, nós não vamos ser imediatistas, querendo simplesmente usufruir o que esses breves anos aqui nos oferecem. Da mesma maneira, nós não vamos nos revoltar, nem nos angustiarmos por aquilo que nos acontece, se temos essa certeza de que tudo passa, de que Deus jamais nos desampara. Então, essa visão espiritual da vida, ela muda muito o significado, como ele fala, e é o que ele diz, que sofrimento, alegria e dor, prazer e desconforto mudam totalmente a nossa maneira de enxergar as coisas, né? Ele diz ainda: partindo-se da premissa de que o espírito é o agente gerador, portanto preexistente ao corpo e procedente de uma realidade transcendental para onde voltará, todas as ocorrências na área da matéria constituem lições transitórias, com efeito que promoverá a felicidade sem jaça, sem mancha, ou arrependimento tardio. Graças a esse comportamento, as coisas no mundo assumem a importância e adornam-se do valor que nós lhe atribuímos. Então vejam que quando encaramos as dores como lições transitórias que passam, quando nós partimos do princípio que o Espírito é a causa de tudo, é o que ele diz, as coisas do mundo assumem a importância e o valor que nós lhe damos. Por isso a gente tem sempre repetido, nós temos que pedir muito a Deus, não que afaste os nossos problemas, não que nos livre das dificuldades, mas que Ele nos dê o que? Lucidez, que nós possamos perceber ali o real significado de cada coisa e decidirmos por aquilo que é mais importante.
Até aquela analogia de que se você oferece para um cavalo um prato cheio de diamantes e outro prato cheio de milho, o que ele prefere? Qual vai ser a escolha dele? Naturalmente o prato de milho, e trazendo para a nossa vida quantas coisas brilham ali aos nossos olhos, quantas coisas chamam a nossa atenção, mas nem sempre são as coisas que não vão nos dar paz, não são as coisas que não vão nos dar ali a serenidade que no fundo todos nós procuramos. Por isso é dito em relação às escolhas e de perceber e dar o valor às coisas como de fato elas são, o valor que cada coisa merece. Ele diz, um câncer para um espírito resoluto, para um espírito firme, decidido e confiante, pode ser encarado como uma bênção, enquanto pequeninas alfinetadas para um temperamento precipitado, desesperado, que se analisa pelo desequilíbrio interior e pela ingratidão às leis de Deus, representam um verdadeiro infortúnio que leva à loucura. Então vejam que ele fala, um câncer para um espírito confiante, decidido, pode ser uma bênção, Quantas vezes a gente presencia casos assim de pessoas que ficam ali doentes, e que elas a partir daquele momento lutam pela vida e passam a valorizar a vida que têm, não aquela vida que gostariam, mas de valorizar aquilo que já têm, e amam a vida ainda que essa vida apresente ali muitas lutas, muitas dificuldades até de uma doença. Enquanto outras pessoas ali, como ele fala, que tem ali uma enxaqueca, ou coisas pequenas, acabam levando ali ao desespero, profundamente incomodadas, se queixando, se revoltando contra Deus, contra a vida, e acabam ampliando de uma maneira enorme, de uma maneira intensa, as dificuldades ali que poderiam passar por elas sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Mas a falta de confiança, a revolta, a amargura, tudo isso intensifica ali a prova pelo qual a pessoa está passando. Então ele fala das pequeninas alfinetadas que acabam incomodando profundamente alguns, e outros têm ali uma doença mais séria e acabam amando a vida e lutando com otimismo mesmo assim. Então ele continua dizendo, a gama dos padecimentos humanos tem variantes que são difíceis de serem estabelecidas. O que para alguém é de vital importância, para outros de nenhum valor se reveste. Para alguns a doença é uma maldição e a saúde é uma dádiva de Deus. Para outros a saúde tem sido um veículo de corrupção e de pesar, enquanto outros consideram a doença um cadinho purificador, um caminho de purificação, graças ao qual anelam, desejam pela libertação. Experimentei de perto muitas vicissitudes no peregrinar de uma vida modesta na terra. Então esse companheiro ele passou uma vida ali humilde, como ele vai dizer lá na frente, quase de um semi-anonimato, sem grandes projeções. Muitas vezes, ele diz, parecia-me que as conjunturas conspiravam contra os meus ideais. O lutador coletava poucos louros, poucos triunfos, poucas vitórias, poucas glórias. Afatigando-me no trabalho, eu reunia resultados desconfortantes. Insistindo no bem, percebia-me sitiado por forças da delinquência, mas em contrapartida conheci o Espiritismo, que me deu a verdadeira visão da vida que é essa, a de natureza espiritual, ensinando-me onde estava a matriz dos acontecimentos e ao mesmo tempo oferecendo-me os recursos da fé, que são a metodologia para bem o sofrer. Então, se de um lado ele trazia ali essas lutas tão grandes, do outro lado ele diz que ele conhece o Espiritismo, que foi fortalecendo ali a fé, foi um sustentáculo, um amparo, uma luz que permitiu que ele passasse pela existência aprendendo e tirando ali todo o proveito que ele podia das lutas que a vida oferecia a ele. Constituir família, abraços com a crença restauradora, com o Espiritismo, então, ele constituiu a família e criou a sua família.
e com as lutas de lapidação moral. O organismo, o corpo, ao quebrado pelos anos, chegou na idade madura a apresentar dilacerações que eram provenientes do passado. Então ele deixa claro que ele tinha ali problemas físicos, do corpo físico, que eram provenientes de existências passadas, tais como problemas circulatórios, a visão deficiente, a fala com limitações. No entanto, o espírito resoluto, firme, decidido. Em momentos de fraqueza, eu lamentava o apagar da vista, ele começou a ter problemas sérios de visão. Então ele sentia saudades, não a saudade dos contornos e das cores da natureza, mas ele sentia pelo impedimento natural de poder meditar nas leituras sadias do Evangelho. Então o fato de não poder ali ler o Evangelho para ele fazia muita falta. Isso nos faz pensar quantas vezes temos ali uma visão privilegiada, e no entanto acalentamos ali tanta dificuldade na leitura, no estudo, tanta preguiça, vamos adiando ali sempre para o futuro e nunca encontramos um tempo para uma leitura que seria muito saudável, que nos fortaleceria, que abriria ali os horizontes da nossa própria mente para perceber aquilo que precisamos amadurecer. E ele sente falta ali da visão por isso, por não poder ler ali o Evangelho como ele fazia antes. Quando a morte me libertou da carcaça física, quando ele desencarnou, abrindo-me horizontes coloridos da imortalidade exultante, feliz, porque o breve degredo, aquela breve prisão chegava ao fim, anunciou-me uma jornada de liberdade. Prisão porque ele estava preso ali ao corpo, e a morte, o desencarne, para ele ali foi uma jornada de liberdade. A gente vai entender por que ele se sente assim. As consolações que acalentei durante a noite da viagem corporal agora se transformavam em sol que não permitia mais sombra nenhuma pelo caminho. As lágrimas contidas e a resignação preservada nos momentos mais ásperos dos testemunhos desabrochavam agora em sorrisos como botões de rosas osculados, beijados ali pela tepidez do sol. A pobreza no lar, confiantemente aceita e vivida com alegria, era agora uma fortuna que se manifestava como uma abundância interior de paz, e nenhuma saudade dos valores que enferrujam e perdem-se. Então ele passou uma vida ali de pobreza, de bastante contenção ali dos recursos materiais. No entanto, ele fala, ele aceitou essa condição e ele viveu essa situação com alegria, porque nós podemos, nessa existência, temos ali uma existência muito difícil, que as coisas não caminham como gostaríamos. No entanto, quantas vezes essa limitação, apesar de todo esse esforço, pode ali ter grandes aprendizados da simplicidade, de valorizarmos o pouco que a gente tem, de vivermos com aquilo que a gente tem e sermos felizes com isso. É claro que isso de maneira nenhuma impede a luta, o trabalho por uma condição melhor, mas se as coisas elas não caminham, apesar do nosso esforço, quando fazemos a nossa parte, se elas não caminham como gostaríamos, nós aprendemos a viver bem com aquilo que nós temos, de uma maneira mais simples e valorizando ali as pequenas coisas da vida. E ele fala também do filho que tinha desencarnado, Ele fala, o filho querido que viajara antes de mim, deixando-nos a sua mãe e a mim nos panos sombrios da saudade resignada, agora de braços abertos aguardava-me para me dizer entre lágrimas de emoção, seja bem-vindo, papai, de retorno a casa. Então acho que é indefinível ali o que seja a alegria de reencontrarmos um filho que tenha partido antes de nós, ou um dia que reencontrarmos ali um pai, uma mãe tão queridos também ao nosso coração. Então quando ele desencarna, ele é recebido ali pelo filho que já havia partido antes. Ele continua dizendo, é verdade que o reino de Deus começa no coração de cada um, e que o império da justiça, nas leis soberanas com medidas muito diferentes da legislação, ainda equivocada dos homens. Hoje, com a família reconstituída, olhamos os três para o futuro, minha esposa, meu filho e eu, bendizendo a fé que nos enriqueceu de esperança
e se manifestou na luz da caridade para com o próximo, consequentemente para nós mesmos. Somente compreendendo o significado profundo da vida, as razões do espírito, é que essa vida tem sentido e conteúdo. Então vejam, somente buscando compreender o significado profundo da nossa vida, que cada um de nós tem aqui um propósito, cada um de nós tem ali uma razão da nossa existência e o quanto a nossa existência ela pode influenciar tantas outras pessoas, encarnados ou desencarnados, com um gesto, com uma atitude, com uma prece, com uma atenção, com um silêncio, enfim, é procurarmos ali o significado profundo da vida e aí vamos conquistando gradativamente essa paz que nós todos buscamos. Ele diz, enquanto o homem não se resolver por despojar-se dos atavios, dos hábitos ali, do passado tão arraigados, aprendendo a valorizar o que realmente é de importância, deixando as distrações e os equívocos, não aprenderá a significação real da existência, vivendo as oscilações da amargura, do riso e de expectativas que se desfazem como névoa. Certamente eu não pretendo sugerir que se viva na terra o reino da tristeza e do desconforto. Olha que interessante. Ele não está sugerindo que nós vivamos aqui na tristeza, no desconforto. Pelo contrário, ele fala. É desejável que a alegria estue, que a alegria esteja, transborde no nosso coração. Que as concessões da ciência e do conhecimento sejam bem utilizadas. Então nós estamos no mundo material, nós podemos usufruir do que a vida nos oferece, mas é o que ele fala, que haja alegria, que valorizemos aquilo que mais importa, que cuidemos ali do nosso espírito, do burilamento dos nossos sentimentos. O que pretendemos referir, ele continua dizendo, é quanto à escola de valores legítimos, em que usos, costumes, as coisas signifiquem mordomias que passam, objetivando as realidades que permanecem. Transitei entre os homens no semi-anonimato, no silêncio, na discrição, no semi-anonimato da pobreza, no trabalho modesto, mas iluminado pela estrela polar da revelação dos espíritos, iluminado pela doutrina espírita. Estou aqui rendendo agora graças a Deus pelas suas bênçãos. Antônio Tourinho. Então, um relato bem interessante, porque quantas vezes a gente vê relatos de espíritos sofredores, em dificuldades, mas é muito bom também ouvirmos um relato de alguém que partiu em paz, com a sua consciência tranquila, que reúne novamente do outro lado ali os familiares tão queridos, E tomara a Deus e Ele quer, mas que possamos fazer a nossa parte para que a gente tenha essa condição, de quem sabe desencarnarmos ali e olharmos para trás, percebemos que deixamos afeições, que não fizemos tudo, mas que fizemos ali muito daquilo que podíamos fazer, que não perdemos o tempo, que valorizamos aquilo que de fato valia a pena, enfim, que lembrando ali resumidamente daquilo que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros somente aquilo que gostariam que lhe fizessem, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Alguns pontos para a nossa reflexão. Que Deus nos ampare e nos fortaleça, hoje e sempre.